que eu conheço. Entra no perfil dela e segue ela. Já é. Vou esperar vocês. Eu vou falar pra ela me mandar uma mensagem no grupo. Boa noite, Mimi. A gente viu esse comentário. Não faço a ideia. Boa noite, Mimi. Um beijo. Nosso Flamengo perdeu. Mas pelo menos ele ficou com 2 ou 3, eu não sei também. Um beijo pra vocês, pra você, todo